nós até agora aprendemos a utilizar o JavaScript para fazer algumas operações básicas, declarar algumas variáveis, fazer alguns cálculos que não permitem uma programação sofisticada. Hoje, a gente vai começar a aprender a agrupar esses comandos e começar a organizar melhor o nosso código para poder fazer a programação. Hoje nós vamos ver o tipo função e como podemos utilizá-lo para agrupar os elementos da nossa programação. Eu sou Paulo Roberto e esse é o canal Ultra Skimmer. Eu estou apresentando um tutorial de desenvolvimento front-end web, nesse momento focando em JavaScript. Vamos lá. Vamos começar aqui recapitulando onde nós estamos. Nós já vimos uma série de apresentações conceituais básicas e na linguagem JavaScript a gente abriu a nossa ferramenta de trabalho, que é o navegador. Vimos como interagir com esse navegador e tivemos um primeiro contato com todos esses tipos de dados aqui. As strings, os números, os arrays, os objetos e como declarar variáveis. Hoje nós vamos ver a declaração de funções, como elas podem ser tratadas como variáveis e vamos ver que função em JavaScript também é um tipo de dado. Vamos abrir aqui a nossa ferramenta de trabalho, o navegador. Vamos dar aqui F12 para a gente ir para as ferramentas de desenvolvimento. Vamos escolher aqui o console e temos aqui o nosso console de desenvolvimento. A gente já viu que para declarar uma variável, vamos declarar uma variável qualquer aqui e vamos colocar ela como uma string. Nós declaramos a variável desse jeito e nós vimos que a gente pode fazer uma série de operações em cima dessas variáveis usando essa entrada de dados do nosso REPL. Isso não é suficiente para programar, na verdade isso é muito pouco. Para a gente programar, a gente precisa agrupar os comandos que a gente dá para a linguagem de programação. A gente tem que entender que JavaScript é uma linguagem interpretada e o interpretador do JavaScript, nesse caso esse navegador, ele vai pegar um texto e ele vai executar esse texto linha a linha para poder fazer alguma coisa que nós desejamos, que nós ordenamos através do programa que o interpretador faça. Mas antes da gente entrar em mais detalhes nisso, eu acho que é bastante conveniente a gente discutir um pouco mais conceitualmente essa questão da ordem de execução e da subprogramação em geral. Vamos abrir aqui a nossa lousa, né? E lembrar que a gente viu declaração de variáveis e essas variáveis poderiam ser strings, números, arrays e objetos. Como que nós declaramos as variáveis? Isso aqui tudo no JavaScript. Em outras linguagens de programação, podem se declarar dos outros tipos, mas aqui nós estamos falando especificamente de JavaScript. Quando a gente está trabalhando em programação, vocês lembram na apresentação de máquina de Turing, que a gente tem uma série de comandos que são executados sequencialmente na nossa máquina de Turing. E esses comandos executados sequencialmente, eles alteram o quê? Eles alteram o estado do programa. Então, tem aqui o estado do meu programa. Cada vez que eu executo uma dessas caixinhas, esse estado aqui muda de valor. E num programa JavaScript, o que é esse estado? São justamente as variáveis que a gente declarou.
Toda vez que a gente programa, a gente pode inserir uma declaração ou uma expressão. Uma declaração é uma linha qualquer de texto autocontido no JavaScript que representa alguma computação. Uma expressão é muito similar a uma declaração, mas ele tem um valor final. Declaração em inglês é chamado de statement e expressão expression. É importante saber a terminologia em inglês, porque o grosso da documentação de programação é em inglês. Então, quando estamos falando de declaração, estamos falando de statements. Quando estamos falando de expressões, estamos falando de expressions. Vamos mostrar no nosso navegador uma expressão e uma declaração. Quando eu crio uma variável, essa linha aqui ela é uma declaração. Eu estou enviando um comando para o JavaScript, esperando um determinado efeito colateral. E o que é esse efeito colateral esperado? Esse efeito colateral esperado é essa mudança de estado. Eu estou esperando que alguma variável seja alterada, que o estado do meu programa seja alterado, ou, no limite, haja uma interação com o mundo exterior. Então, por exemplo, se eu coloco aqui um console.log e escrevo alguma coisa, esse log que sai aqui, ele é uma interação com o mundo exterior. Isso é um efeito colateral. Se eu, em uma declaração, pego o myVar e atribuo a ele o mySecondVar, agora o myVar tem o mesmo valor do mySecondVar. Isso é uma alteração de estado do meu programa. Isso é um efeito colateral. Quando a gente tem uma série dessas declarações sequencialmente, nós podemos criar um bloco computacional, um bloco de programação. E uma expressão, ela tem um resultado final. Se eu somo 1 com 2, ele tem como resultado final 3. Se eu concateno 1 com myVar, eu vou ter uma nova string agora, que começa com 1, tem um espaço, Roberto. Esse aqui é o resultado dessa expressão. E o resultado de uma expressão eu posso atribuir em uma nova variável. E essa atribuição, ela é o quê? Ela é uma declaração. Entendendo isso, vamos voltar para a nossa lousa. Vamos apagar isso aqui. E vamos começar agora entendendo que se eu tenho um conjunto de declarações aqui, eu posso agrupar essas declarações em um bloco. Esse bloco, no JavaScript, ele é iniciado por uma chave, onde eu coloco uma expressão ou uma declaração qualquer, separada por ponto e vírgula, uma nova declaração, separada por ponto e vírgula, uma nova declaração, separada por ponto e vírgula, uma última declaração e fecho o bloco. Esse ponto e vírgula ele pode ser substituído por uma quebra de linha, o que facilita a leitura. Então, uma outra forma de declarar um bloco é eu colocar aqui uma expressão ou uma declaração, quebrar a linha, colocar uma nova declaração, uma nova expressão, quebrar a linha, uma nova declaração, quebrar a linha, uma nova declaração, fechar o bloco. Esse bloco aqui, ele define escopo, que é uma coisa que a gente vai falar futuramente. Mas eu posso pegar esse bloco, colocar uma série de parâmetros de entrada, ou seja, eu posso declarar uma variável aqui dentro, sei lá, uma variável V,
declarei uma variável v aqui. E aí eu posso usar essa variável dentro desse bloco. E se eu ativo todo esse bloco com a palavra function, eu tenho uma função. E em JavaScript, uma função é um tipo, e eu posso pegar tudo isso aqui e atribuir a uma variável. Vamos ver isso na prática dentro do nosso navegador. Então a gente tem aqui o nosso navegador. Vamos primeiro criar um bloco qualquer. Eu vou criar um bloco em que eu declaro uma variável a ser impressa e aí eu imprimo essa variável e fecho o bloco. Eu posso omitir esse ponto e vírgula aqui. Uma coisa importante é que dentro do bloco é bom usar a palavra reservada let para declarar a variável, não a palavra reservada var. A gente vai discutir isso melhor quando estivermos discutindo escopo de variáveis. Né? Eu já falei a respeito da palavra da palavra reservada var, da palavra reservada let e da palavra reservada const. Mas aqui dentro de um bloco, eu vou usar a palavra reservada let para declarar, e eu vou explicar isso melhor em vídeos futuros. E isso aqui é um bloco. E o que o JavaScript vai fazer? Ele vai executar o bloco como um todo. Ele todo como uma expressão. E ele declarou a variável toPrint e imprimiu a variável toPrint. A gente pode fazer o bloco utilizando as quebras de linha. Então eu vou dar aqui um let toPrint, print this new variable, e vou quebrar a linha aqui. E vou dar o console log de toPrint. E vou quebrar a linha, e vou fechar o bloco, e vou executar o bloco. Agora, quando eu quero declarar uma função, eu crio uma variável qualquer, vamos chamar ela de minha função, e vamos atribuir aquele bloco lá, usando a sintaxe que a gente viu na lousa. Então, eu tenho que declarar a função, colocar a lista de parâmetros, aqui vamos colocar a lista de parâmetros vazia, vamos declarar uma variável dentro da função, quebra a linha, vamos imprimir essa variável e fechar a função. Vocês estão vendo que o bloco não foi executado. Ele retornou undefined aqui, dizendo que tudo isso aqui é uma expressão. Aliás, minto, é uma declaração. Mas minha função ficou armazenada como uma função. Eu posso ver isso utilizando o operador typeOf. O tipo da variável minha função é função. E como que eu aciono essa função? Eu chamo a variável e abro e fecho parênteses. Quando eu chamo a lista de parâmetros de uma função, de uma variável, o JavaScript vai entender essa variável como uma função e vai acioná-la. E eu posso chamar minha função quantas vezes eu quiser. Vamos alterar a minha função para uma função que receba uma variável. Vou colocar essa variável it, que ela vai ser impressa. Então eu vou declarar o meu toPrint, e o toPrint, na verdade, ele vai imprimir o parâmetro it, que dentro do bloco da função vai funcionar como uma variável. Então eu declarei a variável toPrint. Teve algum erro aqui. Ah, tá. Desculpem. Aqui é function. É em inglês. JavaScript é uma linguagem em inglês. Então eu esqueci de colocar a palavra reservada correta. Vou quebrar a linha e vou dar um console log na toPrint
Vou fechar o bloco e a minha função foi atualizada com essa nova função. Então, se eu chamar minha função sem parâmetros, ele vai imprimir esse texto aqui, mas a variável it não foi atribuída, ela está indefinida. Mas eu posso colocar um valor qualquer aqui, vou colocar o valor 1, 2, 3. E a função imprimiu a variável, né, it, que recebeu o valor 1, 2, 3. Eu posso colocar ali o myvar que eu declarei lá em cima. E aí, a função minha função, ela vai imprimir o texto toPrint com a variável it, que recebeu o valor de myvar, que é Roberto. Existe uma forma de declarar funções de uma maneira mais concisa, que é simplesmente chamar a palavra reservada function, o nome da função, a lista de parâmetros, vamos colocar o parâmetro 1 e o parâmetro 2, e o bloco da função. Então, vamos colocar aqui let print, e o que eu vou imprimir aqui? Eu vou imprimir o parâmetro 1 e imprimir o parâmetro 2. Vou fechar a função, e agora eu tenho uma função chamada nome da função, que pode receber 2 parâmetros, e não está fazendo nada porque eu não coloquei para imprimir nada. Vamos redeclarar. Vamos colocar aqui para imprimir o toPrint. Redeclarei a função. Vou chamar o nome da função 1, 2. Ele imprimiu 1 e 2. Vamos chamar agora 1 e Paulo. Ele imprimiu 1 e Paulo. Só que isso aqui são funções que não têm retorno. Elas são funções que são meras declarações. Nós podemos criar funções que têm retorno, que elas podem ser utilizadas dentro de expressões maiores. Então, eu vou criar aqui uma função chamada expressão, que o que ela vai fazer? Ela vai receber uma variável A e uma variável B, e ela vai retornar, né? Eu vou criar aqui uma variável chamada hat, que ela vai ser o quadrado da A mais o quadrado da B. E eu vou retornar essa variável hat. Desculpem. Então, agora eu tenho a variável expressão, que é uma função que tem um valor de retorno. Então, se eu chamar expressão para 2 e 3, ela tem que retornar o quadrado de 2, que é 4, mais o quadrado de 3, que é 9, para aquele que chamou a função. Aquele corpo de código que chamou a função, que é o caller. É o caller. É o corpo de código que chamou a função. E eu posso colocar isso dentro de uma expressão maior. Por exemplo, eu posso somar 20 com o valor da expressão 2 e 3. Nós vimos aqui um dos tipos mais importantes, não só do JavaScript, mas de qualquer linguagem, que são as funções que permitem a gente agrupar comandos. Só que mesmo com o agrupamento de comandos, o repertório que a gente tem de programação de JavaScript é ainda muito pequeno para fazer qualquer coisa relevante. No vídeo que vem, a gente vai para os fluxos de controle e finalmente vamos começar a trabalhar na linguagem JavaScript em cima da capacidade de construir algoritmos. Nós vamos começar a ver os loops condicionais, vamos ter uma nova rediscussão de escopo, e aí a gente vai poder olhar para a linguagem JavaScript como uma ferramenta para construir algoritmos complexos. Depois dessa apresentação de fluxo de controles, a gente vai começar a ir para as particularidades do JavaScript como uma linguagem orientada a objetos, e depois as particularidades do JavaScript como uma ferramenta de trabalho para a programação web. Muito obrigado.